Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo, ele é um vídeo muito especial, onde nós vamos finalizar a nossa pesquisa relacionada aos sistemas contábeis do mercado. É nesse vídeo onde eu vou dar o meu parecer, a minha opinião, com base em todo o mercado contábil. Para isso, nós temos que lembrar do nosso objetivo. O nosso objetivo inicialmente é mostrar quais os softwares que tem no mercado e qual o melhor para cada momento da sua jornada. Não existe o melhor sistema ou o pior sistema. Existe o sistema ideal para você, com base no seu momento. Então, para isso, nós trouxemos aqui alguns vídeos anteriores e aí trouxemos também algumas fontes, como o próprio SEMrush, inteligência artificial do Google, a própria pesquisa, rede de pesquisa do Google, tanto na parte orgânica quanto na parte paga, YouTube, os sites próprios também de cada empresa nós avaliamos. E aí, ao final desse vídeo, vou mostrar para vocês quais são os melhores e piores sistemas em cada etapa da contabilidade, seja para quem está iniciando, seja para quem já está ali com um escritório consolidado, que a gente chama de médio porte, até ali 10 usuários, ou para quem tem grandes escritórios de contabilidade também, que aí já é escritórios acima de 10, 20 usuários, que já procuram mais automações, já que concorrer com preço, talvez pode existir outros escritórios de contabilidade que consigam fazer um preço melhor, até por ter menos despesas, seja de funcionários, seja de aluguel, enfim, seja de outras ferramentas, de automações. E aí o escritório já de grande porte, acima de 20 usuários, já procura automatizar processos. Então, inicialmente, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o que a gente fez anteriormente sobre o SEMrush. Então, a gente fez um vídeo mapeando os principais sistemas do mercado, onde o próprio SEMrush informou para a gente quais foram os sistemas que mais têm tráfego orgânico em seu site, quais os sistemas que menos têm tráfego orgânico em seu site, quais dessas empresas utilizam tráfego pago, quais dessas empresas não utilizam ou utilizam pouco o tráfego pago, seja o Google Ads, Facebook Ads, hoje em dia é o Meta Ads, enfim, qualquer origem paga para o usuário estar acessando o site deles. Por que o SEMrush é importante? Para a gente ter uma dimensão do tamanho de cada empresa. Então, eu estou na dúvida entre contratar esse sistema ou esse. Como que é ele no mercado? Quanto tempo ele está no mercado? Qual que é o tamanho dessa empresa? Será que eu vou ficar seguro em colocar os dados do meu cliente com essa empresa? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a empresa tem que me passar confiança e credibilidade para eu contratar o serviço dela hoje em dia. Então, o SEMrush ajuda muito nisso. E para finalizar aqui o assunto do SEMrush, o SEMrush também mostra para a gente a autoridade do site, que hoje em dia, para o cenário da inteligência artificial, é levado muito em consideração. Então, quanto mais alto tem a autoridade daquele site, mais chance tem da inteligência artificial citar aquelas fontes de algum conteúdo que tem naquele site. Então, resumindo, quanto mais autoridade aquela empresa tiver no Google, mais importância ela é. Então, então falando digitalmente, ela é maior. Digitalmente, tá, pessoal, que eu estou falando. E o nosso próximo tópico foi um outro vídeo também aí no link da descrição sobre pesquisa do Google. Então, se eu for agora no Google e digitar sistema contábil, melhores sistemas contábeis, sistema contábil barato, sistema contábil gratuito, quais são as empresas que apareceram ou vão aparecer para mim? Lembrando que cada pesquisa pode variar sim esses resultados, mas de um modo geral. Até por isso que a gente fez várias buscas diferentes, inclusive na guia anônima, para o Google não poder manipular tanto assim as nossas buscas conforme o meu perfil. Então, apareceram também algumas empresas, tá? Vocês podem conferir aí no link abaixo. Tanto
em nível pago quanto em nível orgânico, né? O que a gente chama de gratuito. E aí a gente pode perceber também o que as pessoas procuram, além da parte de sistema contábil. Então eu percebi que se eu digitar sistema contábil, apareceram ali 4 empresas pagas, né, pelo tráfego pago, e mais um monte de empresas orgânicas. Muitas dessas empresas orgânicas fazem parte também do tráfego pago. Só que lá embaixo, na parte do Google, também me informaram o que essas pessoas pesquisam. Então, se eu pesquiso sistema contábil, muitas pessoas que procuram sistema contábil também procuram por sistema contábil barato, sistema contábil gratuito, melhores sistemas contábeis, sistema contábil online. Então, dificilmente o usuário faz só uma pesquisa, ele faz várias pesquisas. E aí são os termos relacionados a essas pesquisas de quem está procurando sobre softwares contábeis. Ok? Vocês podem conferir nesse link também. Então a gente já tinha conferido sobre o SEMrush e sobre a rede de pesquisa do Google. Depois a gente também fez um outro vídeo, um terceiro vídeo, sobre a inteligência artificial do Google, mais conhecido como Gemini, tem gente que fala Gemini e por aí vai. Fato é que é a inteligência artificial do Google. E a gente bateu um papo com ela. Então a gente perguntou quais são os melhores softwares para quem está começando, quais são os melhores softwares para quem tem um escritório consolidado e quais são os melhores softwares para quem tem um escritório muito grande. E aí ela deu o parecer dela, né? Lembrando que o parecer dela também depende da autoridade que eu falei anteriormente, lá do SEMrush, que é a autoridade do site dessas empresas. Para vocês conferirem todos esses 3 vídeos, é só acessar o link da descrição abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. O parecer sobre cada uma, com base em todo o meu estudo, com base de toda a minha experiência de mais de 8 anos relacionada à parte de marketing e vendas, principalmente no cenário de contabilidade, com foco em sistema contábil, eu vou passar para vocês aqui agora. Então, para isso, pessoal, eu fiz um artigo só sobre sistema contábil aqui no meu site. Então vocês podem conferir aqui em viniciusseabra.com.br. O artigo chama Pesquisa sobre Sistema Contábil. E aí, uma capa que eu coloquei em destaque, né? São várias empresas aí do nosso ramo de sistema contábil. Já grandes empresas, já tem algum tempo que já estão aí. E aí eu vou citar para vocês a minha opinião, o que eu acho, tanto de uma quanto da outra. O lado positivo e também o lado negativo. Lembrando que todos esses dados que estão aqui, eu estou pegando para vocês, a maioria deles são dados públicos, ou seja, vocês também podem ter acesso a esses dados, basta vocês acessarem o site de cada empresa, tá? Então, o tema do artigo é Sistema Contábil, pesquisa realizada sobre as melhores opções do mercado contábil. Aqui eu já informo que hoje em dia é muito difícil da gente escolher, porque são várias opções, não existe a melhor opção ou a pior opção, existe aquela que vai estar mais apto com o meu perfil, né, com o que eu estou procurando. Então, por exemplo, se eu estiver procurando preço, é uma empresa. Se eu estiver procurando qualidade, é outra empresa. Se o meu escritório é pequeno, vai ser um software. Se o meu escritório é grande, o bom vai ser um outro software. Então, tem muito disso, tá? Mas o mais importante mesmo é que tem sistemas para todos os tipos de contabilidade. Isso vocês podem ficar tranquilos. Então, eu coloquei aqui uma média para vocês. Isso aí pelo menos é atualmente, né, o que eu tenho aqui acesso, conforme a minha pesquisa. Hoje um sistema contábil em nível de desktop, para um usuário, tá na casa aí de R$400. E aí, como é desktop, geralmente eu coloquei um usuário, mas geralmente eles não limitam tanto o usuário, até porque o armazenamento fica local. E 30 empresas, mas conheço também alguns softwares que colocam esse valor de R$400 ilimitado. E um sistema web, R$250, um usuário e 10 empresas. A diferença aqui é o seguinte: o sistema contábil web ele tem um custo-benefício melhor, muitas das vezes quase a metade do preço. A diferença é o armazenamento. Por ser web, então o servidor vai ficar na nuvem. Então dificilmente você vai conseguir ter um valor aí de R$250 ou algo similar, onde você consiga ter ilimitado a quantidade de cadastro. Geralmente é personalizado.
Então, quanto mais volume de dados você vai colocando, o preço vai aumentando. Mas ainda assim, comparado ao sistema contábil web com desktop, obviamente, o web sai muito na frente, né? Tanto é que as empresas que têm um desktop, elas tiveram que se adaptar e ou criarem do zero um sistema contábil realmente web, o que a gente chama de nativo web, ou eles tiveram que colocar o sistema deles que era local em algum servidor nas nuvens, né? Geralmente eles colocam aí na Amazon, já vi também alguns colocando no Google ou outros concorrentes. Então a nossa primeira empresa aqui é a Alterdata. A Alterdata, a maioria dos contadores já conhecem, até pela questão da idade da empresa. É uma empresa que foi criada em 1989, uma empresa bem antiga. Ela já dominou bastante o mercado de contabilidade. Pós Mastermark veio a Alterdata. E aí a Alterdata ela sai na frente porque ela não tem só sistema contábil, ela tem um sistema também, na verdade ela tem vários sistemas, né? Mas ela tem um sistema também que é integrado com o sistema contábil, que é o sistema que a gente chama frente de caixa, um sistema para controle, um sistema que o empresário utiliza ele. Então tudo que o empresário faz, desde a emissão de uma nota, automaticamente já vai para a parte do sistema contábil. A ideia é fantástica. Qual que é o problema disso? É fazer o empresário utilizar o sistema da Alterdata. Aí talvez é o ponto-chave, né? Até por isso de outros grandes players do mercado, infelizmente não deu certo. Um caso recente aí foi a Conta Azul. A ideia da Conta Azul era fornecer o sistema contábil, muitas das vezes até gratuito, né, para o contador, desde que o contador indicasse Conta Azul para o empresário. Só que o mercado não aceitou muito bem dessa forma e a Conta Azul acabou parando esse projeto com o intuito de sistema contábil, mas o sistema lá deles ainda continua da mesma forma. Pois bem, então a Alterdata aí é um sistema antigo, né, uma empresa muito famosa, talvez a principal empresa do mercado. Quando eu falo empresa, pessoal, não quer dizer que é a empresa que mais tem clientes. Eu falo em volume de marca, nome de marca. Então é a marca mais valiosa de todos os softwares atualmente, é a Alterdata. Até os números dela são impressionantes, os números que constam lá no site. Então eles têm mais de 1 milhão de usuários e 500 mil sistemas comercializados. E atendem mais de 60 mil clientes. O diferencial deles é justamente a integração. E aqui está um print da imagem deles, do sistema deles desktop. Mas eles têm a parte web também. Banco de dados, PostgreSQL. Uma outra empresa aqui é o Calima. O Calima ela foi fundada também no ano de 1990 pela Projetos TI. E ela é da região da Mata Mineira. Está no mercado há mais de 32 anos. Tem mais de 50 mil usuários. E o diferencial é o fato de ser 100% web, com um ótimo custo-benefício. É recomendado para pequenos escritórios, já que o sistema precisa melhorar em algumas funcionalidades. Então, o que o sistema do Calima quer dizer para o segmento contábil? Ele é um sistema voltado atualmente para pequenos escritórios. Por quê? Eu tenho aqui um amigo que é grande e utiliza Calima. Sim, pessoal, vai ter exceção, lógico. Eu tenho certeza que eles têm vários clientes dessa forma também. Mas o público-alvo deles são pessoas iniciantes. Por quê? Por causa do preço. É um sistema 100% web. Então, para quem está começando agora na contabilidade, primeiro de tudo que eles têm que colocar na cabeça tem que procurar um sistema 100% web. Por quê? Porque vocês vão comprar um servidor. Hoje em dia servidor é muito caro. Na verdade sempre foi caro. Mas às vezes fica inviável. Principalmente quando você só vai fazer a contabilidade ali de poucas empresas. E o Calima é uma dessas opções de sistema web. A gente vai ver aqui ao final do vídeo, no decorrer do vídeo, que existem outras opções. Mas para você que está começando e procura preço e sistema web, custo-benefício, o Calima é uma ótima indicação também. Deixa a desejar em algumas funcionalidades. Um tempo atrás eles cobravam por suporte, era um sistema gratuito, mas cobravam por suporte. Depois eles trocaram a estratégia,
agora você contrata, tem direito a suporte sim, mas ainda assim tem algumas funcionalidades, principalmente de escritórios médio e grandes portes, que não atendem atualmente. Um outro sistema é o sistema aqui da Contimatic, também antigo, criado lá em 1987. Foi criado justamente para a questão de contabilidade, mas também para a questão de gestão e alguns RPs administrativos. Eles atualmente, né, têm mais de 450 colaboradores, 20 mil clientes e 100 mil usuários. Também são bons números, tá? Porém, o que eu mais percebo é que o público-alvo deles são contadores mais para o lado do estado de São Paulo. Então, o público-alvo deles são escritórios, médio porte, do estado de São Paulo. Atendem outros estados? Devem atender sim, com certeza. Mas, principalmente, obrigações estaduais, se a gente for analisar, talvez outras regiões do Brasil, eles não vão estar aptos para essa entrega igual estão para o estado de São Paulo. Esse é o ponto, tá? O que me deixa pensativo é que no início de 2022, pelo menos é o que foi divulgado, né, eles receberam um investimento de uma outra empresa, que chama VeloSoft, até uma empresa multinacional. Então, a gente precisa de aguardar para ver como que vai ser a reação, tanto dos usuários que utilizam atualmente o sistema, para ver se melhorou ou piorou com essa aquisição, quanto das pessoas que também vão contratar. Então, a gente aguarda aí o mercado para ver como que vai reagir o sistema da Contimatic. O nosso próximo sistema é o sistema da Domínio. Talvez é o principal sistema do mercado, é o queridinho aí dos contadores. Eu até brinco com o pessoal, é como se fosse a marca Apple, né? Todo mundo que tem um iPhone faz questão de mostrar, até sem ver mesmo. Então é muito status. Eu consigo muitas das vezes perguntar a alguns contadores: qual que é o sistema contábil que você utiliza? Então, a maioria das pessoas que não utiliza domínio, quando eu faço essa pergunta, eles respondem assim: eu utilizo o sistema X, mas o bom mesmo é a domínio. Então, assim, quem utiliza gosta, e quem não utiliza, provavelmente tem o seu motivo de não utilizar, gostaria de estar utilizando. Talvez por questão de preço, talvez porque o contador não gostou, talvez porque já teve, mas teve também algum atrito, né? E acabou saindo. Enfim, então eu sei que hoje em dia o sistema a ser batido assim é o sistema da Domínio. E é onde que a cada mês eles conseguem estar pegando mais clientes. Segundo o site deles, eles têm 40 mil clientes e 200 mil usuários em todos os estados, tá? Vocês vão perceber, pessoal, que vão ter alguns números que, igual do domínio. Do domínio eu sei que tá top 1 atualmente no segmento contábil, em nível número de clientes. Só que tem outras empresas que, segundo elas, no número delas, vão ter 50 mil clientes, 100 mil clientes, 200 mil clientes. Eles estão mentindo? Não estão mentindo. Só que tem alguns pontos. Às vezes eles podem colocar ao longo de todos os tempos, porque quanto maior o número, mais autoridade, mais credibilidade vai passar. Ou talvez eles tenham outras empresas, outros softwares também, e somam todos os clientes, não só de contabilidade. Beleza? E aqui a questão do domínio, obviamente o software deles é desktop, né? Até porque também foi criado já antigamente. Eles têm a versão web, onde você armazena na Amazon. O fato negativo aqui, que o pessoal reclama bastante, primeiro de tudo é o tamanho do sistema. Como é um sistema bem robusto, então automaticamente ele é bem pesado. Uma outra questão também é a parte financeira, principalmente quando você vai contratar um sistema web, já que precisa pagar um adicional para esse armazenamento. Principalmente sendo na Amazon, né, que é um dos mais caros hoje em dia. Então, o ponto negativo aí é o tamanho e preço. Contábil.
E-Contábil é um sistema que nasceu em 2006 com uma estratégia ousada e sem mensalidade. Então, igual eu informei para vocês, a gente tem vários tipos de sistemas, vai depender muito da realidade de vocês. Eu quero um sistema para não pagar a mensalidade nunca mais. Pronto, é isso. Tem aí. Só que, principalmente aqui no Brasil, o difícil é a gente ter um sistema de contabilidade que não precisa ser atualizado. Aí que vem o problema. Porque ainda mais com a social, REINF, DCTF Web, sempre precisa de fazer alguns ajustes, a própria reforma também que já vai entrar em vigor. Então o E-Contábil tem esse sistema, mas quando precisa de alguma atualização, eles cobram. Mas é um bom sistema também, tá? E tem a questão aí do suporte também ilimitado, tá? Para ele. Um outro sistema é o da Fortes, foi fundado por um professor, contador, advogado e matemático, José Carlos Fortes, por isso então aí o nome de Fortes Tecnologia. O sistema tem mais de 30 anos de história, mais de 800 colaboradores e 1 milhão de usuários capacitados. Quando eu falei para vocês anteriormente dos números, um exemplo aí é o da Fortes. Então eles colocaram aí, ó, na história, 800 colaboradores, 1 milhão de usuários capacitados. Então é meio subjetivo, não quer dizer que eles têm 1 milhão de usuários atualmente ou 1 milhão de usuários no sistema contábil, tá? São números. Para quê? Para passar credibilidade e autoridade. Eles têm a versão 100% web e também desktop. O detalhe negativo fica para o suporte deles. Eu particularmente eu gosto bastante da pegada deles comercial, de marketing comercial deles. Eu vejo que eles são bem ousados nas promoções deles. O ponto negativo é o seguinte, obviamente é o suporte, né? Mas o que faz ser o suporte, que a gente tem que refletir um pouco. A partir do momento que eu faço muitas promoções ousadas, eu estou trazendo para dentro de casa muitas pessoas por preço. E quando eu trago um cliente por preço, ele não valoriza a minha qualidade. E não valorizando a minha qualidade, o que acontece? A todo momento ele vai me xingar, a todo momento ele vai ser dependente de mim, e a partir do momento que ele encontrar um outro mais barato, ele vai sair. Então o que eu vejo do sistema da Fortes, eles atraem muito bem as pessoas entram por preço, e aí a partir do momento que eles conseguem um outro mais barato, ou ficam insatisfeitos por N motivos, até talvez por inflar demais essa entrada de clientes, sobrecarrega também, né, a equipe lá de atendimento, esse pessoal sai. E só que tem um detalhe, como eles entraram com as promoções, muitas das vezes eles estão amarrados a contrato. Aí é onde que acontecem os principais problemas, segundo consta lá no Reclame Aqui e Google Meu Negócio. Então muitas das vezes o cara usou ali o sistema 3, 4, 5 meses de graça, precisou de sair, mas aí tinha mais um ano de contrato. Logo quando ele começa a pagar. Aí quando acontece as brigas. Então tem que tomar muito cuidado com as promoções, são excelentes promoções, gosto muito da pegada deles em nível de marketing, mas a partir do momento que você assina um contrato, você também tem que ficar, você também tem que cumprir, né, esse contrato, obviamente. A próxima empresa é a Uniflow. Cara, a Uniflow, eu vou contar uma historinha para vocês. Quando foi lançada a Uniflow, eu trabalhava em uma empresa de sistema contábil, a gente ficou um pouco assustado, porque juntaram 5 grandes empresas, né, que é a Kievo, ou atualmente Kievo, né, mas na época era Mastermark, a Tron, SCI, a Fortes e a Omie, para fazer a Uniflow. Uma proposta assim, muito ousada, que é fazer um sistema contábil 100% web, integrado com o sistema, com o RP, né, do cliente. Algo parecido lá com o que a Conta Azul tentou fazer. Na Conta Azul a gente informou aqui que não deu certo. Da Uniflow, em 2019 eles informaram que em 2020 ia estar pronto. Nós estamos em 2025, até hoje não está pronto. Existe o sistema? Existe o sistema. Mas o sistema ainda não está completo. Se você perguntar a eles, entrar em contato, vocês fazem contabilidade de lucro real, lucro presumido, terceiro setor, construção civil e por aí vai?
Quanto maior as empresas, quanto mais particularidades tiver, eles ainda não estão prontos para atender. Pode ser que com o tempo eles estejam prontos? Pode ser. Mas a gente está falando do hoje. Hoje eles não estão prontos, tá? Porém, para quem deseja fazer uma contabilidade simples e com custo-benefício, a Uniflow também é uma boa indicação, vamos dizer assim. Então, um tempo atrás, eles não tinham ainda todos os departamentos. Tinha mais fiscal e contábil, que tinha que ser integrado com a UMIE. Mas hoje em dia, se eu não me engano, tá? Quem tiver mais informações pode estar comentando aqui. Não precisa necessariamente o cliente do contador ter a OMIE. Esse é um dos pontos positivos. Porém, deixam ainda um pouco a desejar no sentido de funcionalidades. Até porque também juntar 5 empresas, talvez 4, né, vou isentar aqui a OMIE dessa concorrência, em prol de um único sistema, a gente tem que pensar o seguinte, tá, a Uniflow nasceu, ok. Mas se eu entrar em contato agora com a Tron, ou com a SCI, ou com a própria Fortes, o que vai acontecer? Eles vão tentar me vender o sistema deles próprio ou o sistema da Uniflow, entendeu? Então, obviamente, eles vão tentar vender o próprio sistema deles, igual a Fortes tem um sistema web. Então, por que não a Fortes vai tentar vender o próprio sistema dela para vender o da Uniflow? Sendo que da Uniflow ela tem outros sócios, outros parceiros. E o valor também é até menor de mensalidade. Então eu vejo que parcerias são bons, mas nesse caso eu estou curioso para ver como que vai reagir essa empresa Uniflow ao longo do tempo. Principalmente por causa dessas parcerias dessas empresas. Uma outra empresa é a IOB, a antiga Folimatic, já foi Sage, depois virou ao Cubo, agora voltou a ser IOB. A IOB, a marca IOB, né, uma marca valiosa, ela é muito forte, principalmente em revista digital. O sistema contábil em si é bom, atende, mas não é um sistema contábil em si que tem muitos clientes. Eles informam aí no site deles que eles têm 35 mil clientes e 160 mil usuários. Porém, igual eu informei, não quer dizer que é sistema contábil, tá? Pode ser dos clientes deles de revista técnica também. Então, o ponto positivo aí é o alto volume de informações de todas as áreas. Então, qualquer conteúdo novo, qualquer legislação nova que solta, eles vão estar sempre atualizados. E o ponto negativo aí é o suporte e a falta de foco para o sistema contábil. O próximo sistema é o sistema da Macrosystem. Já vi algumas pessoas também chamar de sistema da Macro. Ela foi criada em 2005 por um contador e programador também, chamado Ademar Silva, com foco todo no segmento de sistema contábil. Então, a Macrosystem ela já é diferente das outras empresas. A Macrosystem ela já tem um foco específico apenas na área de sistema contábil, diferentemente das empresas que eu citei anteriormente, que é o caso da Alterdata, que é o caso da Fortes, entre outras. O sistema da Macro realmente ele é 100% web. O que a gente chama de 100% web? É um sistema nativo, ou seja, ele não existe a versão desktop dessa forma. Ele já foi pensado em ser web. Eu consigo acessar pelo celular, consigo acessar pelo notebook sem ter que baixar. É um link, né? Então é só você digitar o endereço ali do sistema deles, colocar o seu login e senha que você já está dentro do sistema e os seus dados já vão estar todos armazenados no servidor da nuvem. Em 2018 receberam investimento da empresa Grupo Software. Essa empresa Grupo Software é uma empresa líder no mercado tanto de shopping center quanto também de condomínios. E aí injetou, né, um investimento, e aí com esse investimento a empresa começou a crescer. Confesso que principalmente depois da pandemia os números da Macrosystem começou a melhorar bastante, porque o pessoal começou a procurar também sistema contábil web, né, até pela necessidade da época da pandemia, onde várias pessoas precisaram trabalhar de home office. E aí nesse meio tempo a empresa também lançou o plano gratuito. E aí foi quando a empresa começou a aparecer mais ainda para o mercado contábil. Porque muitas das vezes ela já existia, igual informo, né, desde 2005. Porém,
na versão desktop deles. Lá no ano de 2015, 2016, eles lançaram a versão web, no qual estão até hoje, e aí foram melhorando, e depois ali da pandemia, principalmente com o plano gratuito, deram um boom. E assim, é um sistema que eu confesso para vocês, é um sistema bem clean, um sistema bem bonito em nível de layout. A tecnologia também, talvez é um sistema mais avançado em vista de outros, né, que não são nativo web. E é um sistema ideal para quem está procurando um plano gratuito, um sistema contábil gratuito, ou um sistema contábil barato também, para quem está iniciando a sua jornada. Por quê? Porque quanto mais você vai inserindo os dados, você vai aumentando os seus planos. É um plano então que a gente fala sob medida. Ele é aconselhado para quem está começando, para quem também já tem uma empresa de médio porte. No contabilidade ele consegue atender também perfeitamente, tá? O ponto negativo dele é que é um sistema muito único. Então ele tem sim algumas particularidades, ele tem algumas validações, os usuários chamam de erros, mas o sistema em si coloca que são validações, que é aquela certeza que o contador responsável pela contabilidade tem que o serviço vai ser realizado de forma correta. Então, se o seu funcionário da contabilidade precisar de entregar algum serviço de forma rápida e colocando qualquer informação, o sistema realmente não vai deixar. Ele vai dar várias validações. Enquanto você não fizer da forma correta, o sistema não vai aceitar. E você fazendo da forma correta, exemplo, gerando um SD, SF, a chance de depois você passar ele no validador e der certo, ela é muito alta, tá? Então, talvez o ponto negativo seria esse, a filosofia do sistema. Uma outra empresa aqui é a Mastermark. Hoje em dia, aqui no meu artigo eu coloquei Evo, é porque depois de Mastermark virou Evo, se eu não me engano deu algum problema em nível de registro de marca, e agora virou Kevo. Então assim, todo mundo sabe, para a Mastermark ter mudado de nome, à toa não foi, né, gente? Ninguém perde um nome, ainda mais de uma marca tão valiosa, a Mastermark, que dominou o mercado, principalmente lá com o sistema deles em DOS, perdesse ao longo do tempo. Então, provavelmente essa troca é no sentido de tentar fazer alguma coisa para o gráfico voltar a subir, né? Mas foi uma empresa líder de mercado, perdeu clientes principalmente na migração da tecnologia do DOS para o Windows, onde o sistema começou a dar vários problemas, e aí a Alterdata veio. Futuramente também apareceu a Domínio, né, com a aquisição lá da Thomson Reuters, e a Mastermark foi só perdendo cliente. Porém, os números que informam lá no site deles, mais de 30 anos de experiência com mais de 4 milhões de folhas processadas. É um número assim assustador, é um número muito alto. Mas ela pegou essas folhas de pagamento processadas ao longo de todos os tempos. Para quem já foi líder do mercado, é um número que, se a gente for considerar, ok. Então, o sistema atual deles aí tem a versão desktop, ainda não viu a versão web, mas é um ponto de atenção, né? A partir do momento que a empresa troca de nome, imagina como que vai estar o sistema. Mas conheço sim algumas pessoas que ainda utilizam o Mastermark e são pessoas conservadoras, não trocam, tá, o sistema. Um outro nome aqui é o Nasajon, criado em 1982. É um sistema bom, sistema normal, igual a maioria dos mercados. Não tem particularmente um posicionamento de mercado diferente, mas ao mesmo tempo também não tem um problema tão gritante igual tem outras empresas. O ponto aqui que eu destaco do Nasajon é que eles não têm ainda a versão web. A visão que eu tenho assim da Nasajon eles estão ali, se vocês precisarem, eles vão comercializar o sistema deles, óbvio. O que eu percebo aqui do sistema Nasajon é que o foco deles não é ser os principais sistemas do mercado. Eles sim são bons, sim eles atendem quem procuram eles, mas para bater de frente com os principais players de mercado precisa de ter
precisa de ter um investimento maior, precisam de ter mais metas e precisam de ser também uma empresa maior. Então, no caso do Nasajon, eles são bons sistemas, mas tem que ir lá atrás deles, tá? Um outro sistema aqui é o sistema da NetSpeed, que foi fundado no ano de 2000, e eu achei engraçado o porquê do nome. É um nome assim bem criativo. NetSpeed. É basicamente o mesmo conceito do anterior, do Nasajon. É um software que tem o mesmo que os outros softwares têm, mas que não tem a versão web. Ou melhor, né, eles até falam que tem, só que é quando você pega o sistema e coloca lá no servidor na nuvem e aí o sistema roda. Aí qual que é o problema disso? O sistema fica lento e ainda fica caro. Então aí já é melhor você contratar um sistema que é nativo web, né? O preço é melhor, é mais barato e o processador também é melhor. O que mais me chamou a atenção aqui, gente, para vocês, é a questão do NetSpeed, são os vídeos do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, olha só. Então, pessoal, o que mais me chamou a atenção aqui tinha sido os vídeos deles. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu até percebi que eles já não fazem esse formato de vídeo atual mais. Já tem quase um ano que eles deixaram de fazer esse vídeo. Porém, é um conteúdo que não passa credibilidade para o usuário, olha só. É uma pegada mais infantil, se a gente for olhar, né? Então não combina muito com o público-alvo de contabilidade. Mas fica aqui a minha observação, né? São vídeos antigos, tem um ano. Mas de lá pra cá eles já estão mais na pegada do contador mesmo, que é aquela pegada de trocar ideia, olha só, de conteúdos. Mas fica aqui a minha retificação, tá? Que já tem mais de um ano que eles não fazem esse tipo de vídeo, pelo menos não vi aqui no canal deles. E de lá pra cá eles já estão fazendo conteúdos mais no formato que o contador já está acostumado, né, a consumir, que é aquele bate-papo ali com um especialista e o especialista já mostrando na prática como fazer os procedimentos em nível de sistema, que talvez é o que o usuário realmente procura, né? Ele quer a usabilidade em nível de sistema. E aí recentemente eles estão fazendo várias lives nesse sentido, então fica aí a minha retificação, tá? Então beleza, o próximo sistema é o sistema da ProSoft. O sistema da ProSoft ele nasceu em 1986, em 2013 ele foi comprado por uma empresa holandesa e em 2021 ele fundiu com a Alterdata. Então se você for aqui no site da ProSoft, você vai observar que está ProSoft by Alterdata. Olha só, ProSoft by Alterdata. E aí é aquilo, né? Quando a empresa é adquirida por outra, principalmente do segmento, algum propósito existe, né? Alguma coisa aconteceu. Seja para somar força, para combater talvez a domínio, ou porque uma ou outra estavam com os gráficos caindo e para não cair demais, preferiram se unir, né? Unidos a gente tem mais forças. Mas é uma empresa boa que tem bons números, né? Estão presentes em 13 estados no Brasil com mais de 140 mil usuários ativos. Eles existem na versão desktop. É ideal para contadores sem muitas exigências. Isso o sistema da ProSoft, tá? Quem tiver também, quiser ir compartilhando não só da ProSoft, como os outros que eu citei anteriormente, fiquem à vontade, tá? Quem sabe se vai me ajudar a ter ideias para os próximos conteúdos. O próximo sistema é o sistema Kion. É uma empresa do interior de São Paulo e criada recentemente em 2021. Confesso, pessoal, que quando a Kion foi criada, assim, ela deu um boom no mercado, porque o preço deles eram muito atrativos, eles sorteavam até carro para usuários. Então, assim, me assustou um pouco, né? Porque foi uma empresa muito audaciosa. Hoje em dia, após 5 anos, eu não vejo esse boom mais não. Na verdade, eu nem vejo pessoas falando que
que cogitam contratar o sistema da Kion. Então são pessoas que no início, por causa de preço, lembra que eu falei da Fortes, que lá eles atraem muitas pessoas, principalmente por causa de preço? É um pouco também da Kion. Então talvez eles atraíram muitas pessoas por causa de preço. Mas principalmente para quem trabalha com sistemas, o preço é só uma consequência. O que vale mesmo na verdade é a nossa valorização da qualidade do serviço. Então a ideia aqui do Kion era fazer algo parecido ali entre Conta Azul e Omia. Assim, é uma ideia bem audaciosa, né? Como eu informei para vocês, hoje em dia eu não vejo, inclusive nas nossas pesquisas, nos outros vídeos que a gente fez, nos 3 vídeos sobre SEMrush, sobre pesquisa do Google e sobre inteligência artificial, nenhum deles citaram a Kion, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, me desculpem. Mas não foi citado, tá? E se foi citado, foi muito pouco. Então, é algo a se pensar. O porquê. Talvez, o que me parece, né? Parece que receberam uma injeção ali de dinheiro mesmo, de investimento. E aí fizeram bastante barulho no mercado, o investimento acabou e o retorno não veio. É o que me parece, tá? E aqui eu coloco, o ponto negativo com essas atitudes dá pra ver nitidamente o objetivo da empresa. Óbvio, né? Toda empresa quer lucrar, quer ter um retorno financeiro. Só que o da Kion parece que não veio. O próximo sistema é o da Castor, criado em 1985, desenvolve software para o mercado contábil, especialista em soluções tributárias. Eles têm 8 mil clientes, 75 mil usuários e mais de 2 milhões de folhas de pagamento processados por mês. Então repara, pessoal, que os números deles de folha de pagamento é parecido com o da Mastermark. E olha que a Mastermark já dominou o mercado, hein? Só que da Castor para a Mastermark, a Castor tem apenas 8 mil clientes. O que eu quero falar para vocês? O público-alvo da Castor. O público-alvo da Castor são grandes contabilidades. Se você é uma pessoa que está começando o seu escritório de contabilidade, faz um orçamento da Castor, talvez vai ser inviável você contratar eles nesse primeiro momento. Primeiro, por causa do valor, e segundo, por causa do ecossistema que eles oferecem. A possibilidade de outros softwares para integração. Você, muitas das vezes, por ser pequeno, você não vai conseguir usufruir de todos. Ou se conseguir, talvez economicamente falando, não vai ser tão viável. Mas para quem está procurando robotização, automatização, é um excelente nome, tá? Talvez eu indicaria aqui para grandes players, para grandes contabilidades. E eles têm a versão 100% web nativo também, tá? Então, ideal para quem procura qualidade e automação. E um detalhe, o marketing deles também eu gosto bastante, desde do anúncio que aparece. Você está insatisfeito com o seu sistema contábil? Ou seja, olha só o posicionamento. Eles não querem você que está começando. É óbvio, se você estiver começando e for entrar em contato com eles, eles vão te atender perfeitamente. Mas eu falo o seguinte, olha um anúncio. Você está insatisfeito com o seu sistema contábil? Ou seja, o público-alvo deles são contadores que já trabalham com sistemas contábeis. Eles não têm interesse em quem está começando na área ou quem quer um sistema contábil gratuito. Então é um posicionamento muito bom de empresa que sabe o que quer. Uma outra empresa aqui, a SCI, no mercado desde 1991, é uma tradição no segmento contábil. Foi o primeiro sistema contábil em Windows no Brasil. Olha só que legal. Essa informação, inclusive, eu obtive lá no site deles, eu particularmente não sabia. Então eles estão há mais de 30 anos no mercado, com média de 10 mil clientes. O carro-chefe deles continua sendo o sistema contábil em desktop, mas também tem a versão em cloud, nas nuvens. O lado negativo fica pela falta de automações da ferramenta. É ideal para contadores mais conservadores. Da SCI, eu percebo que o público-alvo deles são contadores mais na região de interior dos estados, tá? E aí o que eu percebo de público-alvo da SCI são os contadores mais voltados para as cidades do interior dos estados. E aí, pessoal, a gente chega aqui ao fim, né, da nossa pesquisa, do meu parecer técnico. Mas antes disso, eu quero informar também que existem outros sistemas contábeis
Se ainda assim não citar o sistema que você utiliza, o sistema que você trabalha, pode estar comentando aqui nos comentários, que eu vou deixar como fixado, se o comentário fizer sentido. E quem sabe aí eu posso trazer outros conteúdos também com essa ideia. Então, outros sistemas aí que atuam na área de software contábil, não deu para fazer uma análise mais específica igual essas outras, né? Esses grandes players do mercado que eu citei, mas destaco aí, ó, Asplan, Atenas 3000, Concisa, Cuca Fresca que é a Atenas 3000, se eu não me engano é de São Paulo, DataSempro, Dexon, Exactus, Folhe, Glandata, um Grupo Módulos, JB, LED Contábil, LeaderW, Priori, Procis. Esse Procis aqui, pessoal, se eu não me engano é um sistema online, tá? RTA Sistemas também é um sistema online. Rumo, Sismonte também é um sistema online, se eu não me engano o produto dele chama Conta T. Além disso tem a Cispro, Soft, Bell, Softrum, Supersoft e a Tron, né, que faz parte lá da Doniflow. Então percebemos ao final desse artigo que cada empresa tem a sua maneira de trabalhar. O meu destaque positivo aqui vai para o Domínio, que é líder do mercado atualmente, e a Macro, que vem ganhando força por sua estratégia de sistema contábil totalmente web, né? Juntamente com outras empresas, como Fortes e Castor. O destaque negativo aí vai para a Mastermark, perdeu muitos clientes, ó, perdeu até nome. Além da Mastermark, a ProSoft e além da Mastermark, ProSoft e Contimatic, que se uniu com outras empresas e não sabemos como o mercado vai agir. Além da própria Conta Azul, que anunciou recentemente sair do segmento contábil, ficando focado apenas em seus parceiros. Então, pessoal, para resumir, para a gente finalizar esse vídeo, o que eu indicaria para vocês atualmente, lembrando que a cada época essas respostas podem mudar, mas atualmente, para quem está começando o sistema da Macro, para quem tem um escritório consolidado, o sistema da Domínio, o sistema da Macro também atende, mas atualmente o mercado pede mais o sistema da Domínio. E para quem tem uma grande contabilidade, com mais de 20 usuários, por exemplo, o sistema da Castor. Espero ter ajudado vocês de alguma forma com essa pesquisa, ter ajudado vocês a pensar um pouco, principalmente nível de posicionamento de cada marca, né? Posicionamento de mercado, o próprio produto em si, tanto a qualidade quanto os defeitos que todas as empresas têm. Mas o mais importante mesmo é fazer vocês pensarem e principalmente ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Então, se vocês tiverem gostado desse conteúdo, por favor, curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.